Levanta a cabeça. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. 5 anos se passaram, eu tô aqui com a dupla. Não é Batman e Robin, não. É Robert. Como é que você chama ele, Robert? Você falou meu parceiro? Meu pai. É Robert e meu pai. Ô Hélio, é uma satisfação muito grande estar com vocês de novo. Agradeço muito ter me recebido. Mas a gente começa uma história, a gente não pode deixar ela no ar, né? As pessoas querem saber. Robert hoje disputou a copinha. Tá com 17, né, Robert? 17. 17. Daqui agora 17 é 20, é profissional. Então eu queria saber de vocês dois. Eu sei o tanto que vocês ralaram. Eu bati o olho no Hélio e disse que ele emagreceu. Ele falou que é bicicleta, mas eu sei que não é bicicleta não. É preocupação. É preocupação, não é bicicleta não. E você, Robert, eu fico feliz de saber que você recuperou da sua última contusão no ombro. Eu te acompanhei na copinha. Eu acho que você fez muito mais do que a gente imaginava. Sua minutagem está subindo a cada jogo, não é verdade? Então, a primeira pergunta eu vou fazer para o pai, depois eu faço para você. Hélio, nós falamos em 2008. Eu lembro que você já estava muito agradecido. E eu sei que vocês são uma família muito agradecida a Deus por tudo que vocês recebem. Então, esse agradecimento que você fez rendeu os frutos nesses 5 anos. Nós estamos em 2023, eu falei com vocês em 2018. Ele era sub-13. E aí, Hélio, o que passou? Não precisa contar tudo não, conta só assim, nós fizemos isso, e a minha fé foi tanta que eu não desanimei. O que te deu força para tudo? Então, primeiramente, né, Mansu, obrigado aí por você, né, mais uma vez estar acompanhando a gente aí, acompanhando o Robert, né, desde o início, né, e o que a gente coloca é que nessa estrada, nessa luta aí, nesses caminhos, né, foi muitos obstáculos, foi muita situação de você pensa até em desistir, às vezes você pensa em recuar, mas só que nós não tínhamos essa opção. Desistir nunca foi uma opção para a gente. O que a gente fez foi justamente trabalhar cada dia mais, né, buscando os objetivos. É o sonho dele de ser jogador profissional e isso está concretizando. Então o trabalho ele foi muito árduo, foi um trabalho que exigiu, né, o apoio da família, né, tivemos que mudar na Belo Horizonte, fazer toda essa estrutura para dar essa tranquilidade para ele só pensar em jogar futebol. E nesse intervalo aí, nesses anos todos aí, foi só frutos que que nós colhemos, né? Nós estamos no caminho ainda, ele não chegou, né, ao lugar que ele merece, ao lugar que ele quer chegar, mas ele está trabalhando muito para isso. E o trabalho, né, sempre vem em primeiro lugar. E o resto é consequência, né? Então é isso mesmo, é o resultado daquilo que se propõe. Vamos lá, Robert, agora nós dois. Você lembra da última vez que você conversou comigo, aí você virou para mim e falou assim, e o Pirapora não tem mais campo de pista de bicicross, me correr, eu vou me dedicar agora ao futebol. Aí eu perguntei seu pai, e aí Hélio, como é que foi? Tá com o projeto Cruzeiro, ele agora é Cruzeiro? Aí seu pai disse, é sub-11. Isso no nosso primeiro vídeo, no segundo era 2008, já era sub-13. Depois desse ano você foi para a seleção, né? Foi sub-15? Foi para a seleção brasileira, disputou mundial. Agora eu estou aqui com você na minha frente, maior do que eu, maior do que seu pai, crescendo pra caramba, jogando uma bola redonda. Eu acho você um jogador bem clássico, tem um bom passe. Mas vamos lá, eu sei as dificuldades que são, você ter levantado cedo, ter abdicado de uma série de coisas, como tem abdicado até hoje da sua vida, para se tornar um profissional. Não vamos dizer de família mais não. Esses 5 anos que nós ficamos fora, ficamos sem conversar, o que você fez?
que passou na sua cabeça? O que sentiu? Seu pai acabou de falar aí que às vezes a gente tem vontade de desistir ou a necessidade de pensar em desistir, mas o sonho está lá na frente, o que foi proposto está lá na frente e a gente continua. O que passou na cabeça nesses 5 anos que nós ficamos sem conversar? Cara, acho que foram 5 anos que, como você falou, de muito trabalho, né? De uma satisfação muito grande de estar podendo fazer o que eu amo. Mas também sempre tem as dificuldades, né? Acho que em tudo que você vai fazer na vida, em tudo que você precisa de um sonho, de qualquer parte da vida, em qualquer ramo, acho que tem as dificuldades. E a gente passou sim, mas igual meu pai falou, acho que nunca foi um plano em desistir. Entendeu? Acho que nunca passou pela nossa cabeça em nenhum momento isso, apesar das dificuldades, apesar das coisas que a gente passou, entendeu? E acho que isso tudo serviu para hoje eu estar um atleta melhor, acho que estar com os pensamentos e sabendo mesmo que é isso que eu quero de verdade, sabe? E acho que para mudar também na questão, porque todo mundo sabe a pressão que a gente sofre, do que a gente tem que abrir mão. E eu acho que isso tudo serviu para um aprendizado, para se tornar uma pessoa e um atleta melhor. O que está previsto para você no Cruzeiro agora? Você já tem contrato assinado, Sim. Você já tem patrocinador, Sim. Já tem empresário. Sim. Que rumo se direciona agora a sua carreira? Porque eu brinquei com você, né? Eu falei, ó, foi sub-11, sub-13, sub-15, agora 17, 18, agora só profissional. Mas o que você vislumbra e o que está sendo programado nisso tudo? Programado eu acho que não tem nada, assim, acho que para programar é jogar. Sempre tá no profissional e jogar. Jogar. O nível que a gente tem que chegar é profissional. Mas eu sempre costumo falar que eu só trabalho, sabe? Eu não fico criando expectativa se eu vou subir pro profissional, se eu vou jogar aqui ou ali. Isso é muito bom. Acho que o que eu tenho que ter é só trabalho, entendeu? Trabalho e o que tiver que acontecer, vai acontecer. E se tiver que subir no profissional, tu tem que estar preparado. Acho que essa é a mentalidade que eu tenho e que eu tenho que ter. Pois é, você sabe que você deixou uma raça aqui que joga pelada na pracinha da igreja ali, que é o terror dos vizinhos, né? Aqueles amigos, aquela turma, tá tudo lá. Então todo mundo quer ser Robert um dia. Você começa a ter em mente que você passa a ser uma referência, que você passa a ter um direcionamento que vai influenciar os seus amigos, a turma que você deixou aqui em Pirapora. Para nós daqui é o maior orgulho quando ouve lá o narrador lá do Premier, do Sport TV, fala, Robert de Pirapora, Pirapora e tal. Todo mundo se sente orgulhoso disso. Você está representando, né? Não vou dizer uma nação, porque a nação é o Cruzeiro, né? A nação azul. Mas você está representando uma cidade, as pessoas, seus amigos, sua família. Olha, eu fico muito agradecido. Eu não vou tomar mais o seu tempo. Eu acho que isso aí, é a responsabilidade, né, que carrega um jogador, um atleta, que ele cria essa mudança, né, de mentalidade nas crianças, em querer, igual você falou, querer ser o Robert, querer ser um atleta, querer ser, tipo assim, ele chegou, por que eu não posso chegar? Então, assim, ele ser um exemplo, Verdade. né, isso é muito importante. Verdade. Mostrar, né, para as pessoas que nada é impossível, né, desde que você trabalhe, corra atrás do que você quer, se é um sonho, acredite no seu sonho e segue seu sonho. Acredita firmemente, mas faz tudo que for necessário para você acontecer. Para que aconteça. Não espere as coisas que aconteçam naturalmente. Não espere que Deus vai colocar no caminho, né? Claro. Deus te dá o caminho, te ajuda e você te dá a vara lá e você vai pescar. Você agora eu vou fazer uma pergunta para você, Robert, torcedor. Nossa, cara. A gente está assistindo o show, você está lá no banco esperando para entrar. Como é que você está gerenciando essa ansiedade de minutagem? Porque a gente, né, profissionalmente, a gente já sabe que você vai tendo minutagem, entra um pouco, entra outro pouco, passa por uma situação, passa por outra. Como é que você está gerenciando isso do banco, olhando lá para dentro? Sempre foi muito tranquilo. Eu acho que a gente nunca espera estar no banco, né? Sempre a gente quer estar jogando, mas a gente tem que aprender e servir como aprendizado para trabalhar mais.
sabe? Se às vezes, pô, a gente tem que saber que às vezes um cara tá num momento melhor, às vezes por determinada situação de alguma lesão e Verdade. tudo, sabe? Então a gente tem que, isso aí acho que É a o gente tem que professor. acostumar, né, com isso. É sempre respeitar, né, a decisão do professor, né? Que a gente Exatamente. fala isso. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês hoje é o seguinte: nós somos muito felizes, tão satisfeitos com vocês, orgulhosos de vocês, pela simplicidade, pela lembrança. Vocês têm uma cidade, vocês têm uma raiz. Eu sei que você vai longe, Robert, tanto que eu sei que eu já falei que você vai jogar no Barcelona, no PSG. Talvez não chegue num PSG, mas chegue no Atlético de Madrid, o que for. E eu quero a minha camisa autografada. Além de eu querer minha camisa autografada, eu quero passagem com direito a 0800, né? Porque eu quero ir lá ver, né? Você deixa 2 recados. Um para os seus amigos dos Crias, que eles estão sempre te curtindo, Cria da Toca. Um recado para os seus amigos aqui de Pirapora, a turma do Dedo Duro, que rebenta o dedo nas peladas da Pracinha Nacional de Fátima. Deixa um recado para eles, deixa uma mensagem para eles. Eu acho que o recado é só agradecimento, né? A palavra é agradecer. Sempre que eu venho aqui, os meninos aqui da rua a gente sempre brinca, eu sempre tô ali com eles jogando fute-mesa. Quando eles estão jogando lá também, eu vou lá a brincada com eles, sabe? E sempre todo mundo me tratou muito bem, com respeito, com admiração também, e a gente fica muito feliz com isso. E a turma dos Crias, Sabe, você está muito- ensaiando lá os pagodinhos, não, né? Oi? A turma dos Crias lá, estão ensaiando as coreografias tem que pagode, ensaiar, né? pagodinho. Tem que dar um... Na hora do gol ali é sempre bom. Tem que dar alguma coisa. Manda um coraçãozinho. Ô pai, é pra você, pai. Ô. Cara, acho que a questão daquela época, desde o início, né, que Foram 5 começou anos, com o sonho, né, hoje o sonho ele está muito mais próximo, não chegamos, repito, não chegamos a lugar nenhum ainda, não chegamos ao que a gente quer, aonde ele quer chegar, mas está trabalhando muito para isso. E agradecimento a todos, é você, é Idalécio, que é um cara que eu sempre faço questão de falar o nome dele, né, Avamag, que no início, quando a gente estava naquela dificuldade que às vezes não tinha recurso nenhum, e ele estava ali sempre nos dando aquela força. Então assim, eu considero como um padrinho mesmo dessa carreira do Robert, né, o Idalécio. E acho que é isso, cara. E no mais é a cidade inteira mesmo, Pirapora, que sempre, né, que nos acolheu aí, todos, né. Então a gente está em Belo Horizonte, está em Pirapora. E agradecimento, né? É isso. Né? E a família, né? Que é o principal, né? É o marco, isso, né? É o marco de tudo. Crias da Toca. Vou agradecer também eles, né? Sempre estão lá postando lá coisas sobre a gente e tal. É um trabalho muito bom que eles estão fazendo, questão da base. Não só comigo, mas acredito que com todos da base, desde o sub-11 ao sub-20. Já me perguntaram, você já conversou com o Pesolano? Pesolano já, eles estão lá, a gente está no É, meio porque vocês estão deles. treinando junto, né? A gente treina lá na Toca 2, a gente sempre está em contato, eu acho que com o Pesolano, com os jogadores, com todo mundo. É, Sempre olha. a gente está lá. Então vamos torcer. Vamos esperar, muito obrigado. Não deixe de dar notícia, a gente está acompanhando aqui. Se prepara para levantar a caneca e se prepara para arrumar minha camisa, hein? Fica com Deus. Amém. Sucesso. E muito obrado pela Obrigado disponibilidade você, do tempo. Obrigado Um abraço. você pelo apoio de sempre. Obrigado, Rob. É isso, eu que agradeço, Ó. tamo junto. Você não vai falar. Como é que é? Então tá, não? Entendeu? Entendeu? Aê! Tchau, um abraço.